estava caído, ferido, sozinho no caminho, sem forças para levantar, perdido, sem destino. A lei me viu e passou, o mundo me rejeitou, mas veio o bom samaritano, em amor me levantou. Ele é a graça que me salva, é a luz que me guia, carrega as minhas dores, me dá nova vida. Quando eu não tinha saída, Ele chegou primeiro, bom samaritano, meu Deus verdadeiro. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem conhecida, acho que todo mundo já ouviu falar. A parábola do bom samaritano, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E olha, a gente tem aqui umas reflexões baseadas num sermão que dão uma virada bem interessante na interpretação mais comum. Você lembra como começa, né? Um mestre da lei chega para Jesus e pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus conta essa história. E, assim, o entendimento geral é: temos que ser bons, ajudar o próximo, um chamado para ação, para moralidade, certo? Exato, é a leitura mais imediata, né? Só que o material que a gente está analisando, ele sugere um ângulo diferente, meio contraintuitivo até, inspirado numa frase que um professor, Joel Okamoto, disse: leia a Bíblia como um perdedor. Opa, ler como perdedor, como assim? Parece estranho, né? Mas a ideia é, inverter um pouco a lógica. E se o ponto principal da história não for sobre o nosso papel de herói, de quem ajuda, mas sim sobre a nossa própria necessidade? Sobre o que Deus faz por nós quando a gente está... quando a gente está na pior, se sentindo derrotado mesmo. Peraí, isso mexe bastante com a forma como a gente costuma ver essa parábola. Porque o normal é a gente se colocar no lugar do samaritano, né? Pensar, tenho que ser como ele, ajudar o outro é super importante, claro, ninguém está negando isso. Mas essa leitura alternativa está dizendo que talvez o foco principal seja outro. Exatamente. E essa linha de raciocínio, olha, não é tão nova assim. As reflexões que a gente tem aqui lembram que Agostinho, lá atrás, nos primeiros séculos do cristianismo, ele já tinha sugerido algo parecido. Ele levantou a possibilidade. E se a gente se identificasse na história não com o samaritano, o herói, mas com um homem que foi espancado e deixado quase morto na beira da estrada? Entendi. Então, nessa visão, o homem caído seria uma representação da humanidade. Seja pela questão teológica do pecado, da queda, ou de um jeito mais amplo, pelas próprias feridas da vida, né? Os ladrões modernos que o material até menciona, tipo ansiedade, comparação, vergonha, essas coisas que deixam a gente no chão, sem força. E aí fica fascinante olhar para o sacerdote e para o levita, aqueles que passam reto, né? Nessa interpretação, eles não são só pessoas más ou indiferentes. Eles simbolizam, talvez, a insuficiência das nossas próprias estruturas para trazer cura de verdade. Pode ser a religião formal, as leis, os nossos melhores esforços morais. Que falham na hora H. Exatamente. Aquilo que, em teoria, deveria ajudar naquele momento crítico, não dá conta. O material explora bastante esse simbolismo da limitação humana. Faz sentido essa leitura mais simbólica. Mas, só por curiosidade, essas reflexões chegam a comentar alguma razão mais, digamos, histórica ou cultural para eles terem passado de largo? Ou o foco é mesmo nessa representação da falha humana? Olha, o foco principal do material que a gente viu é mesmo o simbólico. Essa ideia da limitação, né? Tanto da religião organizada quanto do esforço humano diante de uma necessidade tão profunda. E é nesse cenário de falha que surge quem? O samaritano. Uma figura totalmente inesperada. E desprezada na época, né? Havia toda uma questão social e religiosa ali. Justamente. E a ação dele é muito concreta, muito física. Ele não só vê, mas ele sente compaixão. Ele para, ele vai lá, limpa as feridas usando o que ele tem, óleo e vinho,
coloca o cara no próprio animal, leva para uma hospedaria, um lugar seguro. A estalagem, né? Isso, a estalagem. E ainda paga pelo cuidado, garante que a pessoa vai continuar sendo cuidada. É um resgate completo, sabe? Uhum. E aí a conexão que o texto faz é direta, né? Nessa leitura alegórica que vem desde Agostinho, o samaritano é uma figura de Cristo. A parábola vira então uma ilustração poderosa da graça. É um resgate que vem de fora, que a gente não merece, para quem está caído e totalmente incapaz de se salvar sozinho. Certo. Então a salvação, nessa visão, não é tanto sobre o que a gente faz para merecer. É mais sobre receber esse cuidado inesperado, essa ajuda que vem de onde a gente menos esperava. Entendi. E como isso se aplica na prática, no dia a dia? O material fala sobre a estalagem ser tipo a comunidade de fé, a igreja, talvez, mas não como um museu de gente perfeita, né? Mas como um hospital. Exato. Um lugar para quem está se recuperando. Um lugar onde a gente continua recebendo cuidado através da palavra, da ceia, da comunidade. E isso, claro, muda completamente a nossa motivação para ajudar os outros, né? Muda tudo. Deixa de ser aquela obrigação para ganhar pontos com Deus ou para parecer bom. Vira uma coisa de gratidão, de empatia. De olhar para o outro que está caído e pensar, puxa, esse aí podia ser eu. Aliás, muitas vezes sou eu. Eu também precisei ou ainda preciso dessa ajuda. Pois é. Tira aquele peso, sabe? A pressão de ter que ser sempre o herói. O samaritano impecável. E num lugar entra um alívio. O alívio de poder reconhecer a própria fragilidade, a própria necessidade e aceitar o resgate que vem desse bom samaritano maior que é Cristo. Ler como perdedor, como dizia lá o Akamoto, se torna, no fim das contas, algo libertador. É paradoxal, mas é libertador segundo essa perspectiva. Uhum. É uma mudança de foco bem grande mesmo. Com certeza. Ao diante de Deus, digamos assim. É a de alguém que precisou desesperadamente de ajuda e a recebeu de graça, sem fazer nada para merecer. Como é que isso não transforma radicalmente a forma como a gente olha e reage à fraqueza, às quedas, às necessidades das pessoas ao nosso redor? Exato. Talvez seja esse o caminho para uma compaixão mais genuína, menos baseada no dever, na obrigação e mais nessa identificação profunda. Eu também sou assim, eu também preciso. Isso muda o jogo, né? Não sou eu quem me salva, não é o que eu faço aqui. É o amor que veio buscar, me curar, me redimir. Na igreja encontro abrigo, palavra e comunhão. No sangue do Cordeiro encontro a salvação. Ele é a graça que me salva,